Fala Brasil, o assunto hoje é cinemática escalar. Vem conferir. Então Brasil, quando falamos sobre cinemática escalar, nós precisamos iniciar nosso estudo pelo conceito de ponto material e corpo extenso. O ponto material é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo. Por exemplo, este carro nesta rodovia. O tamanho deste veículo não vai influenciar numa descoberta de velocidade média, aceleração, desaceleração, trajetória, pois ele é um ponto muito pequeno em relação ao que está sendo avaliado, que é a rodovia. Agora, este mesmo veículo dentro de uma garagem já não pode ser desprezado o tamanho. Então ele é considerado um corpo extenso, porque as dimensões dele influenciarão o estudo, porque o nosso referencial ele é menor. O que é o nosso referencial? O referencial é o ponto ao qual nós estamos analisando, né? Então, para avaliar se um corpo está em movimento ou não, vamos pegar esta imagem aqui. O rapaz está em um trem que está partindo para a direita, abanando para uma menina que está acenando de volta para ele. Em relação ao trem, o rapaz está parado, pois nosso referencial é tanto da menina, tanto do menino quanto do trem movendo-se junto. Se ele encostar a mão dele nessa janelinha, a janela vai estar parada em relação a ele. Então os dois estão em repouso. Agora, em relação à menina que está acenando, ele está em movimento, pois ela pode ver todo o trem e o menino se deslocando para a direita. Então, estar em movimento ou em repouso depende do referencial ao qual você está observando. Olhando esta imagem, poderemos olhar o conceito de trajetória. No vídeo não está 100%, mas dá de ver as marcas em que o ciclista ele fez este caminho aqui, ó, um zigue-zague, até chegar lá. Esta é a trajetória do ciclista. Eu que estou olhando daqui consigo ver essa trajetória. Em relação a mim, o deslocamento dele não é o mesmo que a trajetória, pois apesar de ele ter percorrido todo esse caminho, o deslocamento é a distância que ele está do ponto inicial. Neste exemplo do avião, o avião solta uma caixa. O avião que está em velocidade constante para a direita, ao soltar a caixa, vai observar a caixa caindo verticalmente para baixo, pois ambos estão se movimentando com a mesma velocidade. Nesse caso, eu estou desconsiderando o empuxo do motor e também o atrito na caixa. Os dois mantêm a mesma velocidade. Quem está no avião vai ver cada vez a caixa se deslocando verticalmente para baixo. Agora, para um espectador que está parado aqui, ele vai ver uma trajetória curvilínea. Seria uma parábola que está vendo aqui, onde o objeto está se movendo para a direita e também para baixo. Posição escalar. Quando nós conhecemos a forma da trajetória de um corpo, nós podemos determinar a posição no decorrer do tempo por um número que a gente vai chamar de abscissa do corpo. Por exemplo, esse caminhãozinho, ele está se movimentando ao longo dessa trajetória. Vamos pegar um ponto aleatório que é O e vamos definir que ao longo da trajetória, o ponto final dele é o P e o deslocamento é o S. Deslocamento não. A distância percorrida é o S. Agora, para conhecer no certo instante, precisamos conhecer a distância em relação ao ponto zero. Por exemplo, o ponto zero deste caso, adotamos que é 1/2 aqui. Então, no tempo 2 horas, o carrinho está na distância 3 km.
No tempo 1 hora, ele estava na distância menos 4 quilômetros. Por que menos? Porque todo o ponto em relação à origem do nosso estudo, que for à direita, trataremos como um número positivo. E tudo que estiver à esquerda, trataremos como números negativos. Então, a posição no instante t1 é menos 4 quilômetros. E a posição no instante t2 é 3 quilômetros. Agora, vamos seguir com as atividades de aplicação. O que é um ponto material? Lembra no início da explicação, onde colocamos que o ponto material é um corpo, é um material em si, que as dimensões não interferem no estudo e podem ser desprezadas? Lembram da rodovia com o carro pequenininho? Então, as dimensões do carro podem ser desprezadas. Nesse caso, ele é considerado um ponto material. Quando podemos dizer que um corpo está em movimento? Esta é a número 2. Podemos dizer que um corpo está em movimento quando, em relação a um referencial, a distância está alternando. Lembra da figura da menina e do menino acenando num trem? Em relação a menina e menino, eles estão em movimento, pois a distância está variando. Mas o menino, em relação ao trem, não varia, então ele está em repouso. Número 3. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado? Dê um exemplo. A forma da trajetória de uma partícula vai depender do referencial adotado? Sim. Por exemplo, o avião, em que transportava a caixa que foi solta. Em relação ao avião, a caixa caiu verticalmente para baixo, mas em relação ao observador, ela caiu numa curva, pois ela tinha velocidade para a direita e aceleração para baixo. Então vai depender do referencial adotado. Este livro, que está na carteira, pode estar em movimento? E agora eu vou deixar para vocês pensar. O livro, que eu soltei ele está em movimento ou não? Novamente, vai depender do nosso referencial adotado. O livro, em relação à carteira, ele está parado. Em relação às paredes da sala, ele também está parado. Agora, vamos extrapolar. Imaginem em relação ao Sol, onde a Terra está realizando rotação e translação. O livro está em movimento. Então, para saber se está em movimento ou não, depende do referencial que estamos adotando. Vamos agora com a questão número 5. Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do referencial adotado. Com base nisso, é correto afirmar que: letra A. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial. Essa está correta. É o caso que falamos na questão 4. O livro, em relação à carteira, está parado, mas em relação ao Sol, ele está em movimento. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. A letra B está errada, pois, como acabamos de falar, o livro, em relação ao Sol, está variando. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. Então, um elevador parado no terceiro andar está em repouso em relação ao edifício. No entanto, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento. Então, é a mesma situação do livro. Para o prédio, o elevador está parado para o edifício, mas em relação ao Sol, o elevador está se movendo, pois ao longo do tempo a distância entre os corpos está variando. Então, a letra B é falsa, temos que as verdadeiras são letra A e letra C. Vamos para o número 6. Um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma.
Das afirmações a seguir, qual a única que retrata uma análise correta do aluno? Vamos lá. Letra A. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Não. O professor, por exemplo, está em movimento. Então, a velocidade, ela existe, pois existe alteração da distância para os observadores. A letra A é falsa. Letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas. Até aqui está correto. Mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. Ela está errada, pois na superfície da Terra pode ser que tenha alguém parado olhando de fora dessa sala por uma janela e que não está em movimento, então seria parado aquela pessoa. Vamos para a letra C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Errada. A carteira pode estar em repouso, a porta está em repouso, as janelas estão em repouso. Tudo vai depender do referencial a ser adotado. Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Essa aqui está incorreta também, pois em relação aos meus colegas, o mosquito tem a mesma velocidade, ele está perseguindo o professor. Agora, em relação ao professor, a velocidade é nula, pois o mosquito está perseguindo o professor sem variar a distância. Letra E. Mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Então, ela é correta, pois o professor, apesar de estar se movimentando constantemente dentro da sala de aula, para algum referencial ele estaria em repouso. Vamos pegar um exemplo? Pode ser o mosquito. Se ele voar exatamente seguindo o professor, em relação ao mosquito, o professor está em repouso. Vamos agora para a questão número 7. Um motociclista parte do quilômetro 20 de uma estrada e chega ao quilômetro 70 desta mesma estrada. Em seguida, volta ao quilômetro 25. Vamos determinar. Então, eu vou pegar aqui uma colinha para a gente poder escrever. Vamos considerar esta questão 7, que foi uma linha reta. Então, o ponto zero da estrada é lá no começo. E essa estrada vai seguindo esta linha. Aqui é o quilômetro 20. Aqui é o quilômetro 70. Ficou lá fora. E aqui o quilômetro 25. O motociclista, ele partiu do quilômetro 20. Então, 20 é a partida. E chega ao quilômetro 70, em seguida retorna. Eu vou pegar no 70 e colocar aqui. Ponto de retorno. E ele volta ao quilômetro 25 e aqui acaba o nosso exercício. Então, aqui esse aqui é o ponto final. Acaba o enunciado, perdão. Vamos para a letra A. Vamos ver o que pede. A posição inicial e a posição final do motociclista. Então, nessa explicação aqui, nós já temos a posição final e a posição inicial. SO inicial, ele saiu do quilômetro 20, pois ele partiu do quilômetro 20. E a posição final, que é o S, é o 25. Mas, Marcos, o 70 é maior que o 25. Mas é a posição final dele, não até onde ele andou. Letra B. Quantos quilômetros o motociclista percorreu no total? Agora nós vamos fazer a conta do deslocamento. Se ele partiu do 20 até o 70, nós temos que a distância percorrida ΔS é igual a S menos SO. Quantos quilômetros o motociclista percorreu no total? Ele percorreu do 20 ao 70 e do 70 ao 25. Como são dois trechos, nós temos que fazer
duas contas. Então, o delta S1 mais a variação do delta S2. Vamos pegar a posição, isso em módulo, né? Que estamos falando de deslocamento. S menos S0. Então, ele percorreu do quilômetro 20 ao 70 em módulo, que é igual a 50 quilômetros de deslocamento, e depois ele voltou do 70 até o 25, que vai dar mais 45 quilômetros. Dei um tempinho para vocês pensar. Quanto que ele percorreu, então? Ele percorreu a soma dessas duas distâncias, que neste caso são 95 quilômetros. Esta foi a quilometragem que o motociclista percorreu no total, a letra B. Vamos à letra C. O módulo do deslocamento efetuado pelo motociclista. Agora, o deslocamento, nós vamos fazer o seguinte. O deslocamento dele é a posição final menos a posição final, que é igual a posição inicial. Posição final menos inicial. A final é a 25 menos os 20 iniciais, que são 5 quilômetros. Esse, com sinal positivo, significa o quê? Que ele veio para a direita. Se ele saísse do 25, fosse ao 70 e retornasse ao 20, então esse resultado seria menos 5, porque ele veio para a esquerda. Agora vamos para a letra 8. Agora vamos para a questão número 8. Consideramos um carro percorrendo uma pista circular com 4 metros de raio. Determine o deslocamento e o caminho percorrido pelo carro durante um quarto de volta, meia volta, uma volta e 2 voltas. Então, vamos copiar aqui, número 8. Vamos desenhar um círculo. E esse aqui eu vou fazer sem compasso. Nota 2 de 10. Vamos lá. Sabemos que o raio é 4 metros. E vamos adotar que a distância, esse aqui é o ponto inicial para cada análise. Vamos lá. Letra A. Quando ele percorreu um quarto de volta, sabemos que meia volta é até aqui, um quarto de volta é aqui em cima. Então, o nosso círculo tem 4 metros de raio. Vamos descobrir o deslocamento e o caminho percorrido. Deslocamento, caminho percorrido. Hoje a letra tá horrível. Vamos lá. O deslocamento. Pausa no vídeo para você lembrar. Qual é a fórmula da circunferência? Isso mesmo. A fórmula da circunferência é 2π vezes o raio. Então, a distância total de uma volta será 2 vezes π vezes 4, que é igual a 8π. Metros, estamos falando aqui, né? Sempre unidade de medida junto. Metros. Se ele percorreu isso para uma volta, a circunferência inteira. Se ele percorreu um quarto de volta, então nós vamos multiplicar por um quarto. Ou seja, a distância percorrida, o caminho percorrido, e aqui eu inverti, o caminho percorrido, ele é igual a 8 dividido por 4, são 2π metros. Agora, letra B, o deslocamento. Apesar disso aqui ser um círculo, o deslocamento dele é medido em linha reta entre essas partes. Como que eu vou saber o tanto que ele deslocou? Eu vou tirar um recorte
deste círculo, onde aqui são 4 metros, aqui são 4 metros, aqui é o arco e essa aqui é a distância. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Temos que descobrir o x. Sabemos que aqui é um ângulo de 90 graus, então sabemos que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso quer dizer que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a quanto que é 4 ao quadrado? 16. Mais 16. Então, x ao quadrado é igual a 32. Vou puxar para o ladinho aqui agora. X vai ser igual a raiz de 32. E como que nós podemos melhorar essa conta aqui? Podemos fazer uma fatoração, correto? Então, x vai ser igual a raiz de... Vamos aqui. 32. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, seria a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 5. 2 elevado ao expoente 5, que seria igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Vamos cortar aqui. X é igual a 4, multipliquei 2 com 2, raiz de 2 metros. Esse foi o deslocamento, completando a letra A da questão 8. Eu coloquei B, que era tudo letra A. Vamos para a letra B agora. Meia volta. Meia volta, então, ele saiu daqui, fez o contorno e veio para cá. Qual que é o deslocamento dele? O deslocamento é igual a 2 vezes o raio. Raio mais raio. O deslocamento vai ser igual a 2 vezes 4 metros, que é igual a 8 metros. E a distância percorrida, eu vou colocar dp. Distância percorrida, nós sabemos que é uma meia circunferência. Sabemos que 1/4 é 2π metros e que uma inteira é 8π metros. Então, a metade da circunferência inteira de 8π metros é a mesma coisa que multiplicar por meio, que vai ser 4π metros. Letra C. Uma volta. Uma volta, ele não teve deslocamento, ele parou no mesmo ponto. A única coisa que ele vai ter é a distância percorrida, que é uma circunferência, 8π metros, mas a posição inicial e final dele é a mesma. E olha que interessante, para a letra D, que é 2 voltas, o deslocamento também é zero. Ele iniciou e finalizou no mesmo ponto, mas a distância percorrida é 2 vezes a circunferência, que vai ser 16π metros. Agora, temos a questão número 9. Partindo do ponto A, uma pessoa caminha passando na ordem pelos pontos B, C, D, B e E, onde ela para. Temos que calcular o espaço percorrido e o deslocamento da pessoa neste trajeto. Vamos lá. Vamos começar pelo deslocamento. Deslocamento é a posição final menos a inicial. Ele parou na I, mas ele partiu do A. A resposta já está aqui. 30 metros foi o deslocamento. E agora, a distância percorrida. Agora a gente vai ter que fazer todos os segmentos.
Vamos lá. Ela está no ponto A e foi para o ponto B. Andou 40 metros. Então, 40 mais. Após do ponto B, ela foi para o C, que é 20 metros. E do C foi para o D, que também é 20 metros. Então, 40 mais 20 mais 20. Do ponto B ao C e do C ao D. Do ponto D, ela veio para o ponto B, que são 30 metros. Mais 30 metros. E do ponto B, ela foi para o ponto E. E agora, como saber o tamanho, a distância? Vamos aplicar também o teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui, mas esta variável que nós não sabemos. Vou deixar a conta já feita. 40 mais 20 dá 80, mais 30, 110. 110 metros mais a distância BE. Vamos colocar teorema de Pitágoras, assim como utilizando na letra A da questão 8. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Temos aqui um triângulo retângulo de 30 por 40 e temos que saber a medida x. Então, x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, que é igual a 90 ao quadrado mais 160 ao quadrado. E a soma desses dois vai ser... Desculpe, esse quadrado não existe. X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40, que é igual a 90 mais 160, cuja soma vai ser 250. Então, x ao quadrado é igual a 250. X é igual a raiz de 250. X é igual a 50 metros. Então, essa distância é 110 mais 50. A distância percorrida, então, são 160 metros. Se você está gostando de aprender física nesse canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixe seu like e me segue para mais vídeos.